Olá, boa noite. A barragem do Coati, que fica em Pedro Alexandre, a cerca de 435 quilômetros de Salvador, se rompeu na manhã desta quinta-feira. Segundo a Defesa Civil da cidade, as fortes chuvas contribuíram para o rompimento da estrutura. Os senadores Ângelo Coronel e Carlos Viana comentaram a situação. Casas foram algumas alagadas no povoado do Coati, mas a preocupação maior na cidade de Coronel João Sá, que fica jusante da barragem, ou seja, fica na parte baixa da barragem, e essas águas estão fluindo pelo Rio do Peixe. Conversei com o prefeito há pouco, o prefeito Carlinhos Sobral, já estamos aí com aproximadamente 500 pessoas desabrigadas, e ele está apreensivo porque as águas continuam correndo forte pelo leito do rio, chuvas ainda caindo na cidade, na região. Ele já disponibilizou hospitais, creches, escolas para abrigar as pessoas que ficaram sem suas casas, mas é mais um alerta que temos que ter realmente um olhar clínico, um olhar com a lupa bem mais apurada para fiscalizarmos todas as barragens do nosso Brasil. Não é a primeira vez, é a terceira barragem em pouco tempo que rui, e a gente precisa, com isso, tomar cuidado para evitar vítimas fatais ainda daqui para frente. A situação ela é tão complicada no Brasil. Durante a CPI de Brumadinho, nós temos os dados oficiais da Agência Nacional de Águas. Nós temos, em todo o país, 23 mil barragens. Entre elas, 3% apenas é que são conhecidas e fiscalizadas pelos órgãos de Estado. Nós temos praticamente 16 mil barragens que nós não sabemos se são seguras ou não são seguras, se elas estão dentro da lei do Plano Nacional de Segurança de Barragens. Elas existem, estão catalogadas, mas podem a qualquer momento nos trazer uma nova tragédia. A Comissão de Constituição e Justiça ouviu hoje o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, que vem publicando conversas do aplicativo Telegram entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Ele disse que Moro está criando um clima de ameaças à imprensa no país e que ainda vai publicar novas conversas. Logo no início da audiência, o senador Randolph Rodrigues leu uma carta de entidades da imprensa em apoio a Glenn Greenwald. Causa espanto a inércia por parte do governo brasileiro quanto às hostilidades e ameaças sofridas pelo jornalista. Repudiamos qualquer tentativa de cerceamento da atividade jornalística. O editor do site The Intercept falou sobre as ameaças que tem sofrido após a divulgação do conteúdo das supostas conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. O jornalista lembrou que fez outras matérias de jornalismo investigativo e disse que não sofreu ameaças por divulgar conteúdos. Greenwald relatou que vem sofrendo publicamente ataques de setores do governo, inclusive de Sérgio Moro, que vem questionando a veracidade dos diálogos. Sérgio Moro foi perguntado várias vezes por o Senado, por a Câmara, por muitos jornais. Se ele está investigando, se ele tem planos para fazer coisas contra nós. Obviamente, tem notícias que eles estão nos investigando e ele nunca negou, naquele dia, quando a notícia saiu, até hoje, essa investigação. Então, eu acho que isso mostra a mentalidade do ministro Moro, que pelo menos ele quer que nós ficamos com medo, preocupação. Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. O jornalista falou que não tem ligação com partidos políticos e que o único interesse na divulgação é da informação prestada pelo jornalismo investigativo. Greenwald relatou que a primeira vez que leu o material com as supostas conversas não fez como jornalista, mas como advogado. E disse que o conteúdo o deixou chocado. Sinceramente chocado, lendo como um juiz que estava falando 5 anos que ele era neutro
negando explicitamente muitas vezes que ele estava colaborando com os procuradores. Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, não nos casos isolados, mas o tempo todo, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a Força-Tarefa da Lava Jato. Questionado pelos senadores por que não entregou o material à polícia, Greenwald disse que não iria fazer essa entrega porque essa seria uma atitude de países autoritários e não democráticos. E relatou que a autenticidade do material foi feita por parceiros, inclusive pela revista Veja, que apoiou Moro durante 4 anos. E disse também que Moro e Dallagnol, até o momento, não questionaram a autenticidade das conversas. Qual é o temor que o senhor tem em entregar esse material para uma perícia policial verificar a autenticidade do mesmo? Se, como eu falei, o senhor mesmo no início disse que confia muito nas autoridades brasileiras. Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail, que eu estou falando que eu escrevi. E você pode ver no original, aqui no meu telefone, como era. E agora pode comparar para esse jornal que está publicando e vocês podem ver como eles adulterou. O Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, outros integrantes na Força-Tarefa de Lava Jato, nunca fizeram isso. Depois de aprovar o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno, os deputados precisam votar os destaques e as emendas antes da votação em segundo turno. Entre os pontos a serem votados está a emenda que amplia os benefícios dos policiais federais e separa a categoria totalmente dos demais servidores públicos. A proposta aprovada traz economia menor do que previu o governo. Estudo divulgado já na madrugada de hoje pela Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, mostra redução de 714 bilhões de reais nas despesas em 10 anos. Bem menos do que 1 trilhão e 200 bilhões que o governo pretendia. Vamos ver com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa noite, Antônia. Boa noite, Ani. Os cálculos são um pouco diferentes. Há uma nota divulgada pela IFE, uma nota de estudos, mostra esses números diferentes dos divulgados pelo governo, embora a base de dados seja a mesma. O Ministério da Economia e a IFE fizeram novos cálculos a partir do projeto que foi aprovado. O substitutivo do relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Enquanto o governo fala em economia de 941 bilhões no período de 10 anos, a IFE mostra corte de despesas de 714 bilhões. Qualquer que seja o valor apurado no fim do período, porque é só no decorrer do tempo que a gente vai saber realmente o resultado da reforma, o fato é que esses números iniciais estão dentro do que os bancos e operadores financeiros calculavam em suas previsões medianas. E são eles os maiores interessados na reforma. E como é que ficam esses números, Antônia? Então, nos dois cálculos, as mudanças impostas aos servidores públicos civis serão responsáveis por 14% da redução de despesas. Algo entre 136 bilhões nas contas do Ministério da Economia e 103 bilhões nas contas da IFE. Já os cortes nos benefícios dos trabalhadores que se aposentam pelo regime geral da Previdência Social, ou seja, a iniciativa privada, é o RGPS, esses representam a maior parte da redução. 70% nos cálculos do governo e 73% nos cálculos da IFE. E o corte no pagamento do abono salarial representará entre 8% e 9% da economia. É bom lembrar que o abono é pago hoje a trabalhadores que ganham no máximo 2 salários mínimos, o que não dá para chamar de um salário alto. E abono não tem nada a ver com previdência social. Entrou no projeto da reforma como um jabuti colocado pelo governo.
A comparação entre as contas do governo e da IFNE foi feita pelo consultor do Senado, Luiz Alberto dos Santos, que é um dos maiores especialistas do Brasil em Previdência Social. E teve algum aumento na arrecadação, Antônia? Então, o projeto prevê a implantação de uma contribuição sobre o lucro líquido dos bancos, que gera um aumento, sim. Mas essa possível receita, ela é pequena no montante total, pois os bancos poderão compensar outros tributos, fazer uma espécie de abatimento aí no fim, e pode acontecer que nada da contribuição prevista seja paga. Nessa área de arrecadação, o governo e a Câmara perderam uma chance de ouro de realmente fazer justiça social. O PSOL apresentou emenda que foi rejeitada lá atrás, ainda na comissão especial, que previa a volta da cobrança de impostos sobre os lucros e dividendos distribuídos por empresas acionistas. E também previa o imposto sobre grandes fortunas. É bom lembrar que o mundo inteiro cobra esses tributos. O Brasil é praticamente o único país onde os cidadãos realmente ricos não pagam impostos, pois eles vivem de renda que não é tributada, e não de salário, que paga até 27,5% de imposto de renda. Segundo um estudo divulgado pelo IPEA em abril, e o IPEA é um órgão do Ministério da Economia, a cobrança do imposto sobre lucros e dividendos distribuídos poderia gerar uma arrecadação extra na faixa de 40 bilhões de reais por ano, o que, a valores de hoje, dá cerca de 400 bilhões em 10 anos. Entre os países da OCDE, organismo ao qual o governo brasileiro pleiteia assento, a média do imposto sobre a distribuição de lucros é de 25%, mas tem país que paga até 44%, enquanto aqui ela continua sem existir. Tá ótimo, Antônia. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. O Senado tem 18 projetos de lei que tratam da posse e do porte de armas. Um deles, de autoria do líder do governo, senador Fernando Bezerra, do Major Olímpio e de outros senadores do PSL, transforma em lei os decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. O presidente Jair Bolsonaro já editou 7 decretos sobre posse e porte de armas. 4 foram revogados e 3 estão em vigor. Como é que foi essa história? Primeiro, o presidente editou 4 decretos que provocaram muitas críticas aqui no Congresso. O argumento do Legislativo foi que regulamentar porte e posse de armas é competência dos parlamentares. O Senado até chegou a aprovar a revogação e, prevendo uma derrota na Câmara, o presidente Bolsonaro mesmo abriu mão dos primeiros 4 decretos e editou mais 3, chegando ao cenário atual. Eles permitem, por exemplo, a posse de armas por produtores rurais, caçadores e colecionadores. Com receio de que esses novos decretos sigam pelo mesmo caminho e também sejam questionados no Parlamento e na Justiça, o senador Major Olímpio, outros colegas do PSL, como o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, e o líder do governo, Fernando Bezerra, transformaram os decretos em projeto de lei, em análise na Comissão de Constituição e Justiça. No programa Salão Nobre, Major Olímpio defendeu a liberação do porte de armas. Arma e plano de saúde você tem que ter para não usar. Que a grande polêmica entre armamentistas e desarmamentistas é se a arma é capaz de reduzir a criminalidade no país, né? A realidade no nosso país é que no momento em que nós tiramos a possibilidade do cidadão se defender, nós empoderamos os criminosos. Eu gostaria de viver numa sociedade sem armas. Olha, é menos armas, menos crime, mas é absolutamente utópico. E esse projeto está em consulta pública na internet. Quem quiser participar desse debate é só acessar pldasarmas.com.br. O senador Regufe defende que todos os parlamentares façam uma prestação de contas ao eleitor a cada 6 meses de mandato. Ele conversa sobre atuação parlamentar com a jornalista Renata de Paula. Olá!
Um senador tem 8 anos de mandato. A atuação parlamentar passa pela apresentação de projetos, pela fiscalização dos atos do Executivo e ainda pela participação na elaboração do orçamento público. O nosso convidado hoje é o senador Regufe, do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. Um prazer estar aqui, um prazer estar com todos os teus telespectadores. Senador, o senhor foi eleito em 2014 para o Senado pelo Distrito Federal com 826 mil votos, né? O senhor foi à tribuna fazer um discurso de prestação de contas do mandato, do que o senhor se comprometeu em campanha até hoje. O que o senhor acha que o senhor conseguiu cumprir? Bom, primeiro eu considero que é uma obrigação, deveria ser uma obrigação de todos os parlamentares prestar contas aos seus eleitores de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses eu faço questão de ir à tribuna, fazer um pronunciamento prestando contas aos meus eleitores. Eu me orgulho de ter honrado e cumprido tudo o que eu escrevi no meu panfleto de campanha. Tudo aquilo que constava no meu panfleto de campanha, eu cumpri, ponto por ponto, sem exceção. E quais eram esses itens? Uma série de itens. Os mais importantes? Uma série de itens, desde a destinação de recursos nas emendas ao orçamento, a apresentação de PECs e projetos, como os cortes que eu fiz no mandato. Cortes de gastos, né? No mandato, é disso que o senhor está falando. No primeiro dia do mandato, primeiro os projetos. Eu fiz essa prestação ontem de contas, eu apresentei aqui no Senado 11 PECs e 45 projetos. 11 propostas de emendas à Constituição. 11 propostas de emenda à Constituição e 45 projetos, dos quais 3 foram aprovados aqui no Senado e já estão na Câmara, incluindo aí o que proíbe, incluindo aí o que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Hoje, se eu te perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, você não sabe me dizer, ninguém sabe me dizer. Se eu te perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no estado de São Paulo, você não sabe me dizer, ninguém sabe me dizer. É uma informação que não é pública. E agentes políticos e autoridades públicas utilizam de suas influências para furarem essas filas, para passarem pessoas para trás. Isso não é correto. Isso é algo que não é correto e é algo inaceitável. Então, eu apresentei o projeto PLS 393 de 2015, que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Apenas para preservar a privacidade das pessoas, não será pelo nome das pessoas, e sim pelo número do documento de identidade. Mas todo mundo vai saber quantas pessoas estão esperando cada cirurgia e desde quando, e a ordem da fila. Isso, primeiro, vai dar transparência a essas filas. Segundo, vai gerar uma pressão social sobre os governos para eles andarem mais rápido com essas filas, para fazerem mutirões de cirurgias. Hoje há uma série de pessoas no país esperando uma cirurgia na rede pública, às vezes indefinidamente, e aí passam gente na frente, então isso não é correto. Então eu apresentei aqui no Senado 11 PECs e 45 projetos, dos quais 3 foram aprovados aqui no Senado e foram para a Câmara, e todos relevantes. E das emendas, das propostas de emenda à Constituição que o senhor apresentou, quais o senhor destacaria? Aí tem várias. Eu apresentei um conjunto de propostas, um conjunto de PECs sobre reforma política, que eu acho que o nosso sistema político precisa mudar. E desde que o senhor está no parlamento, já nos últimos 4 anos e meio, a reforma política já foi tema de debate pelo menos 2 vezes. Com várias propostas, como, por exemplo, a proibição que parlamentares se reelejam mais do que uma única vez, para limitar uma única reeleição no máximo no poder legislativo. Porque quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. É importante dar chance a outras pessoas, é importante oxigenar o sistema, renovar o sistema. Então a pessoa pode ter um mandato, se quiser uma reeleição no legislativo, depois não pode mais. Se quiser, tem que disputar outro cargo. Apresentei Mas essa também... experiência também não é importante para o bom andamento dos trabalhos Mas na aí casa? dá chance a outros. A pessoa num mandato, no máximo 2, ela consegue fazer. Depois ela abre oportunidade para outros. Como, por exemplo, também a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, que eu também apresentei uma PEC.
como, por exemplo, uma PEC sobre revogabilidade de mandatos, onde se o político descumprir algo que ele se compromissou na campanha, ele perde o mandato. E quem avaliaria isso? Não, aí a pessoa, para ser candidato, teria que registrar na Justiça Eleitoral as suas propostas e compromissos. E não cumprindo, ela perderia o mandato. Ela teria que registrar na Justiça Eleitoral. E depois qualquer eleitor pode abrir uma ação contra ela. Se ela contrariar frontalmente algo que ela colocou como compromisso de campanha, registrado na campanha, ela perderia o mandato. E várias outras propostas também na área de reforma política. Apresentei também a PEC que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil, a PEC 2 de 2015, enquanto países como Inglaterra, como Canadá, como a Colômbia não cobram impostos sobre medicamentos, no Brasil 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos, entre outras. E todas as PECs, todas as propostas, todos os projetos também são todos relevantes. Apresentei 11 PECs, 45 projetos, dos quais 3 aprovados e já na Câmara. Uma das bandeiras da sua campanha também era promover a moralização dos gastos públicos e garantir que um parlamentar não custasse tanto quanto custa hoje ao erário, né? Tem várias medidas que o senhor tomou em relação a isso também na sua atuação parlamentar. Quais foram elas? Eu me orgulho de tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, panfleto esse que eu mesmo saía nas ruas, distribuindo de mão em mão. Eu me orgulho de tudo que eu escrevi ali, eu cumpri, ponto por ponto. A pessoa pode me criticar por tudo no meu mandato, menos por isso. Tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, ponto por ponto, sem exceção, eu honrei, eu cumpri. Carro oficial, por exemplo. Eu vou te dizer, no primeiro dia do mandato, eu abri mão de uma série de coisas que eu considero que não deveriam fazer parte, que um parlamentar não deveria ter direito a isso. Então, no primeiro dia do meu mandato, eu abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem. Eu abri mão de toda a verba indenizatória. Eu abri mão do carro oficial que os senadores têm direito e também da cota de gasolina. Eu abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. Eu abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Eu reduzi o número de assessores do meu gabinete. Um senador tem direito a 55 assessores. No meu gabinete eu só tenho apenas 9. Eu reduzi a verba para o pagamento de assessores, entre outras medidas que eu tomei. Só com essas medidas, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16 milhões e 700 mil reais de economia direta aos cofres públicos, sem contar a economia indireta, como, por exemplo, encargos sociais sobre salários dos servidores não contratados, como, por exemplo, gastos com saúde do plano que eu abri mão. Então, só de economia direta foram 16 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é a de que o mandato parlamentar ele pode ser digno e de qualidade, custando muito menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Isso é a tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato. Não existe democracia nem Estado democrático de direito sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. E em relação à participação na elaboração do orçamento público, que é uma das atividades mais importantes, né, dos parlamentares no Congresso Nacional. Eu acho que o nosso orçamento, ele deveria ter, eu sempre falei isso aqui na tribuna, ele deveria colocar os recursos públicos mais nas atividades fim do Estado do que nas atividades meio. Nós precisamos fazer uma grande revolução no orçamento, porque o orçamento é uma atribuição importante do Poder Legislativo e o Poder Legislativo deveria dar uma contribuição para o país, colocando nas áreas onde tem que estar aplicado o dinheiro do contribuinte brasileiro. Essa reforma atual do orçamento público, as emendas impositivas, elas não permitem ao parlamento fazer isso? O parlamento, porque eu sou um parlamentar, eu não posso falar pelo parlamento, mas às vezes eu acho que o parlamento destina os recursos para áreas que não
deveria estar destinando e deveria priorizar, sim, o que é prioritário para o cidadão, que é saúde, educação e segurança. E eu me orgulho que, assim, hoje tem remédios para câncer na rede pública do DF que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Isso é minha obrigação e eu estou cumprindo a minha obrigação. Eu destinei recursos para compra de medicamentos para câncer, para a rede pública do DF. Destinei recursos, o DF recebeu também 14 ambulâncias novas e totalmente equipadas para o SAMU, por uma outra emenda minha ao orçamento da União. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas, para compra de viaturas para a polícia e para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, para compra de equipamentos hospitalares para diversos hospitais públicos do Distrito Federal, enquanto outros parlamentares destinam esses recursos para shows, para festas, para aniversários de cidades, eu destinei as minhas emendas para o que é mais prioritário para a população. E, aliás, desde que eu era deputado distrital, aqui no Distrito Federal, todos os anos eu destino recursos para compra de medicamentos e equipamentos hospitalares para a rede pública de saúde do Distrito Federal. O DF recebeu agora 7.000 unidades do Sorafenib, que é um medicamento para quimioterapia oral, por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Então, eu acho que é importante, essa é uma parte importante de um mandato parlamentar e deve ser feita com muito critério e com muita responsabilidade por parte do parlamentar, porque ele está aplicando o dinheiro do contribuinte brasileiro e aquilo tem que ser no que é mais prioritário para o cidadão. Senador Rigolfo, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.